A gente vai fazer a nossa conversa entre especialistas. Hoje o tema vai ser muito além do laudo, a avaliação neuropsicológica na prática interdisciplinar. Quem vai falar com a gente é a Mariana Cristina de Souza e Silva, ou a Mari. E a Mari, a gente já tem uma história grande, né? Uma história antiga, Uhum. mas vou começar a especialização, ela é psicóloga, a formação, ela é psicóloga com especialização em neuropsicologia. Desde sempre trabalhou com avaliação e até intervenção com crianças e adolescentes de TDAH, autismo e dificuldades de aprendizagem, com transtornos de humor, de personalidade, questões comportamentais e emocionais. A gente se conheceu no Nani e aí a gente foi descobrindo que o seu Adalto trabalhava na mesma empresa do meu marido. É verdade. Lembra? E daí depois o irmão da Mari estudou na mesma faculdade que a minha filha. E aí eu tenho que contar umas coisas da Mari nesse sentido, né? Nossa, eu não estava esperando isso, Val, ok? Aí eu lembro, Mari, Muito fora do script. muitas coincidências, é. E aí a Mari Eu fui numa festa junina incrível da Mari, eu não sei se ela continua fazendo, mas eram deliciosas as festas juninas dela. E a Mari adora viajar, faz viagens incríveis, se vocês acompanharem ela, não só pelo trabalho, pelas viagens. E hoje eu acho que uma das coisas que ela mais gosta de fazer é a pipofeira, que É. aliás, é um privilégio a gente ter a Mari hoje à noite aqui, uma quarta-feira, porque a quarta-feira é dia da pipofeira, onde ela, a maior tiazona, fica com o pipo, vão para a feira e fazem várias outras atividades que também vocês podem ver no Instagram. Hoje em dia, a Mari, ela faz diagnóstico, né? Ela faz os diagnósticos, ela não está mais trabalhando com intervenção. E ela já foi também de 2014 a 2018, tá certo, Mari? Coordenadora do setor de neuropsicologia do Ambulatório de Cognição Social lá na Unifesp. Hoje, além do atendimento na clínica, das avaliações, ela também é supervisora de aprimoramento em práticas clínicas. E ela é uma super parceira de trabalho também, né? E ela vai conversar com a gente, vai contar um pouquinho da avaliação e vai trazer casos para a gente ouvir e conversar com ela. Então, Mari, seja super bem-vinda. Vai ser uma noite super gostosa, e aí a palavra é sua. Ai, obrigada, Val. Realmente não estava esperando assim essa introdução com pitadas da nossa vida pessoal, assim, né? E é um grande prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite e mais feliz ainda com a possibilidade de ter construído essa ideia, né, com vocês aí nas últimas semanas, né? A gente conseguiu alinhar bem aí todos os pontos, né? Pensando no que seria mais interessante pro pessoal que está aqui presente. Então, bom, boa noite a todas, todos. Oi, pai, oi, mãe. Bom, então vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela com vocês para iniciar a nossa conversa aqui de hoje. Agora estou conseguindo me ver. Estou fazendo aqui num modelinho diferente, tá, gente? Que a gente acabou de descobrir que dá para fazer dessa forma, né? Para vocês conseguirem me ver e ver a tela aqui ao fundo também. Bom, então a nossa conversa de hoje, né? Ela vai ser guiada por esse título aqui, né? Por essa ideia. A gente conversar sobre a neuropsicologia e avaliação além do laudo, né? Então, aqui eu sei que tem profissionais de diversas áreas, né? Da saúde, da educação, e acho que faz muito sentido e é importante a gente entender, né, a importância desse tipo de investigação, né? Sobre o funcionamento dos nossos pacientes. Vou aqui sempre me referir aos meus pacientes como crianças e adolescentes, né? Porque esse é o meu foco já há algum tempo aqui na prática clínica. É, mas para a gente entender, porque a avaliação neuropsicológica, como vocês sabem, ela é um grande investimento,
né? É um investimento de tempo, de energia, tem muitas expectativas, né, que são geralmente envolvidas nesse processo. É um investimento financeiro, né? Então, é muito importante que a gente tenha clareza sobre esse trabalho, pensando em como ele funciona, né? Mas principalmente, como ele pode contribuir para a prática aí dos diversos profissionais. Então, só para fazer uma breve recapitulação, né, a neuropsicologia, ela estuda basicamente essa relação entre a atividade do cérebro, né, o nosso sistema nervoso central, as funções cognitivas, né, então a atenção, a memória, a linguagem, o raciocínio, as funções executivas, né, a nossa capacidade de organização, planejamento, autocontrole, jogo de cintura, né, para lidar aí com os desafios da vida e o nosso comportamento manifesto, né? Então, a neuropsicologia ela vai fazer aí uma análise, uma conexão, na verdade, entre esses vários fatores, né? E claro, né, não tem como a gente fazer essa análise, esse estudo, sem considerar os fatores ambientais de cada paciente, né? As atividades cotidianas de cada paciente, os fatores sociais e familiares, né? Então, a gente não vai analisar o cérebro e o comportamento e as funções cognitivas isoladamente do mundo, né? A gente tem que entender onde esse ser humano, né, esse indivíduo, ele está colocado na vida dele, na prática, para tentar entender como é que esses comportamentos e as dificuldades estão gerando ali consequências, geralmente, né, em termos de dificuldades na vida dele. Então, é sempre importante a gente entender também, né, para que serve a avaliação neuropsicológica, né, em quais contextos que ela pode ser solicitada. Então, um primeiro contexto, né, para ser solicitada uma avaliação neuropsicológica é para uma questão de auxílio diagnóstico. Né? Então, muitas vezes vem uma demanda muito clara, né, para o neuropsicólogo. Olha, eu quero saber se esse meu paciente tem um TDAH. Eu quero saber se os dados do neuropsicológico confirmam a minha hipótese de uma dislexia, um transtorno de aprendizagem, né? Eu quero entender se esse meu pacientinho aqui, ele tem uma questão opositora, né? É um TOD, né? O transtorno opositor desafiador, ou se são questões emocionais que estão relacionadas à forma como ele vem se comportando no dia a dia, né? Então, esse auxílio diagnóstico ele geralmente ele é solicitado, claro, né? Porque a gente está falando do diagnóstico por profissionais da área, né? Então, muitos médicos solicitam essa avaliação, os profissionais da fono, psicopedagogos, ou mesmo psicólogos, terapeutas ocupacionais, né? Então, todas as especialidades aí da área médica, né, de saúde e educação, podem se beneficiar para um entendimento mais claro. Eu costumo dizer, né, até para os pais assim que me procuram, que a avaliação neuropsicológica ela vai fornecer um mapa sobre aquele funcionamento, né, do paciente. Então, por exemplo, um diagnóstico de um TDAH, né, que é um transtorno aí que a gente sabe que tem uma base neurobiológica, né? A gente está falando da forma como esse cérebro e a circuitaria cerebral está se conectando. Então, esse é um diagnóstico a priori médico, né? A avaliação neuropsicológica, ela vai trazer complementos e um embasamento para o médico bater esse martelo e falar, não, então tá, entendi, é um TDAH mesmo, né? Então eu brinco e aprendi isso com a doutora Cândida, né, Pires de Camargo, que é a minha mestra e uma das mães aí da neuropsicologia aqui no Brasil, né? Eu tive a sorte de trabalhar quase 10 anos aí com ela no consultório. E uma frase que ela sempre, né, comentava assim, né, em tom de brincadeira, mas para também nos tranquilizar em relação à necessidade diagnóstica, falar, olha, a gente é tipo um laboratório de exame, né? Então a gente está aqui trazendo todo esse perfil de funcionamento, né, sobre o paciente e no caso desses diagnósticos aí que são mais clínicos, né, o médico vai bater esse martelo. Né? Então, aqui a gente é tipo um laboratório de exame fazendo aí essa análise sobre todo o funcionamento. Porém, pensando inclusive nas outras serventias aqui da avaliação neuropsicológica, né? Mais do que esses exames, a gente não vai avaliar, na verdade, né, a gente não vai avaliar só os números na avaliação neuropsicológica, a gente vai avaliar todo o processo. Claro que
os resultados quantitativos são importantes para a gente entender o como e quanto que aquela criança está bem desenvolvida ou está com atraso, mas mais do que a quantidade do que ela faz, é importante que a gente entenda a qualidade e como ela chegou a cada um daqueles resultados, né? Então, isso aí, pensando nesse primeiro ponto aí da avaliação neuropsicológica, né? Dessa primeira possibilidade aí de auxílio. A gente também pode pensar na avaliação neuropsicológica com o objetivo de auxílio prognóstico. Então, é comum que alguns pacientes voltem para a avaliação depois de um tempo de intervenção, né? Então, para a gente entender como é que ele vem evoluindo ao longo do tempo. Aí a gente faz ali toda uma análise, ponto por ponto, aspecto por aspecto, para entender como ele está aproveitando ou não, né, das intervenções que vão sendo feitas ali com ele. A questão do prognóstico também, né? A gente consegue entender quando a gente analisa o impacto em cada um dos processos cognitivos, né? E entender como é que esse paciente pode evoluir dali para frente, né? Então, nesse sentido, por exemplo, se a gente está falando de uma criança que tem questões cognitivas mais leves, mas ela tem uma questão emocional e de personalidade muito intensa, a gente vai pensar em uma forma de prognóstico a partir desses dados, né? E claro, o quão intensa essa questão emocional, por exemplo. Se a gente está falando de uma criança ou de um adolescente que tem esse emocional bem equilibrado, tem boas habilidades cognitivas de raciocínio, uma boa inteligência, mas um baita de um déficit de atenção. A gente vai pensar também num prognóstico diferenciado. Então, é sempre esse quebra-cabeça para a gente entender como a gente pode seguir e orientar da melhor forma, né, esses pacientes. A questão da orientação para tratamento, né, então, acaba aparecendo também nessas outras funções da avaliação neuropsi, e eu gosto de pensar que, na verdade, toda avaliação, ela traz uma orientação ao final, né, porque então a gente fez esse mapa, e a ideia não é que os pais saiam com aquele documento, né, e eu tenho buscado cada vez mais isso na minha prática, que os pais não saiam com esse documento ali como mais um documento, né, a ideia é que eles saiam com aquilo como uma direção, né, então a partir desses achados, desse funcionamento de atenção, de linguagem, de memória, do emocional, qual que pode ser o melhor caminho para esse tratamento, para essa criança, esse adolescente, né, ou esse indivíduo, no caso dos adultos, para que ele possa evoluir e se tornar mais adaptado, superar as dificuldades que ele vem apresentando, né? O planejamento da reabilitação, né, também ele é bastante importante, a avaliação pode contribuir com isso. Isso casa aí com a questão da orientação do tratamento, de certa forma, né? Mas aí a gente também conseguir hierarquizar o trabalho que vai ser realizado, né? Então, entendendo também a hierarquia cerebral, né? Então, se eu tenho uma criança que tem um grandissíssimo déficit de atenção, eu preciso trabalhar primeiro a melhora desse funcionamento atencional, porque a atenção é a base para todo o nosso funcionamento na vida e do cérebro, né? Então, é importante que eu comece dessa base, né, de algo mais essencial, que dá suporte e sustenta todo o nosso funcionamento, para depois pensar em questões mais específicas, né? Então, a forma como ele se relaciona com as crianças da mesma idade. Mas será que ele está atento o suficiente para sacar o que está acontecendo no ambiente social dele? Né? Será que a gente não precisa melhorar primeiro a concentração e a atenção para a vida, para depois trabalhar algo mais específico de cognição social, de leitura de emoção, por exemplo, né? Uma outra aplicação aqui da avaliação neuropsi é a seleção para técnicas especiais. Então, aqui a gente está falando dos casos de neurocirurgia, por exemplo, né? Então, muitos neuropsicólogos trabalham com esse contexto pré-cirúrgico, mesmo durante a cirurgia, né? Tem alguns casos aí que já foram divulgados na mídia, né? Do profissional da neuropsicologia está fazendo ali uma testagem enquanto o paciente está em cirurgia, né? É o que a gente chama de cirurgia, neurocirurgia awake, né? Ele está ali com um nível de consciência suficiente para responder enquanto está sendo manipulado ali na questão do cérebro dele, né? Os casos de perícia, por fim, né, que também são super importantes para a gente entender de fato o quanto que as pessoas têm de capacidade cognitiva, julgamento, crítica pelos comportamentos, né, e por todas as questões aí que podem trazer um impacto no dia a dia. A questão de perícia na infância, eu pelo menos considero que não seja tão frequente assim,
né? Eu, pelo menos, tive pouquíssimos casos em relação a isso, mas isso acontece na idade adulta, por exemplo, na terceira idade, né? Então, para entender o quanto que um paciente idoso tem um Alzheimer ou um nível de cognição bem desenvolvido para tomar decisões relacionadas à sua empresa, por exemplo, né? Ou um paciente que sofreu um traumatismo craniano ou tem algum outro quadro neurológico grave, o quanto que esse impacto no cérebro dele traz de consequências ou impossibilidade para ele dar conta das coisas no dia a dia, né? Então, dentro de casa, no ambiente profissional, enfim. Então, a partir disso, né, esse é um resuminho que eu, inclusive, passo para os pais. Eu tenho um informativo que eu criei para encaminhar para os pais quando eu explico, né, ali como funciona a minha avaliação, toda a parte organizacional, né, e burocrática da avaliação neuropsicológica. Então, aqui é um resumo, né, do que aparece ali para eles, né? Então, é uma ferramenta importante para a gente entender melhor a mente da criança ou do adolescente, como é que ela está funcionando no momento, né? Acho que isso é um ponto também muito importante da gente entender. A avaliação neuropsicológica, ela é como se fosse uma foto do nosso funcionamento cognitivo no momento atual. Tanto é que a gente pode fazer reavaliações, né? Que a gente pensa no prognóstico, em todos esses outros aspectos. Então, ela não é uma constatação, né? Sobre como aquela pessoa foi, é e será. É o né? Então, como ela está, como ela é agora, nesse recorte da vida dela, e isso pode mudar, claro, né? A depender ali de todos os fatores que estiverem ali envolvidos na vida dela. Então, a ideia, né, geralmente, através dessas atividades e dos testes, é identificar os pontos fortes, né? Quais são as áreas de maior dificuldade em termos de funcionamento cognitivo e emocional. E essas informações todas, elas ajudam, né, os profissionais, ajudam a família principalmente, né? De novo, acho que a gente sempre está revisando a nossa prática, né? Eu, pelo menos, tenho revisado bastante aí nos últimos tempos a forma como eu tenho conduzido, e para mim tem feito cada vez mais sentido deixar claro, principalmente para as famílias, aquilo que eu estou observando, né? Porque até brinco com os pais, olha, o meu relatório eu tenho evitado ao máximo e estou buscando ao máximo, na verdade, falar o menos neuropsicologuês possível, né? Porque a gente começa com esses termos, aviso construção, funcionamento executivo, bottom up, top down, aquela coisa toda, e os pais às vezes olham para aquilo e falam, nossa, mas o que que isso significa, né? Então vem sendo, na verdade, uma tentativa, uma busca que eu venho fazendo de tornar o meu laudo o mais palatável e compreensível possível para todos os públicos. Porque o profissional, ele sabe qual é o termo técnico que está por detrás daquela descrição, né? Os pais, a escola, às vezes não tem tanta clareza e conhecimento, porque é algo de fato muito específico da nossa área, né? Então, é basicamente isso, né? E a partir de todo esse mapa, a gente consegue pensar nas melhores estratégias de suporte e apoio, né? Para que aquela pessoa se torne melhor adaptada nas demandas dela do dia a dia. Bom, na verdade, eu acho que antes de passar para a apresentação de alguns casos, né? Eu queria abrir a possibilidade, né, para entender assim do pessoal que está aqui, se concordam com todos esses pontos que foram levantados, né? Se faz sentido, se vocês têm alguma pergunta a partir disso que foi exposto. Ah, Jéssica. Gente, eu tô meio rouca, então se minha voz falhar, tá? Desculpa. Mas essa questão de você falar da avaliação neuropsicológica, né, de a gente deixar o mais claro possível para as famílias. Eu tô até com uma paciente que eu tô aqui corrigindo os testes dela para fazer o relatório de avaliação, e ela já chegou em consultório com avaliação neuropsicológica, do PAC, vários relatórios, só que nenhum deles a família tem noção do que fazer com aquilo. Então, eu estou aqui com de avaliação neuropsicológica dela. Então, assim, usando o que eu tenho de conhecimento dessa área, eu estou extraindo dados e tentando passar para a mãe, sabe o que isso quis dizer? Porque ela fez uma avaliação completa, mas ela chegou com os relatórios, Jéssica, logo na primeira sessão comigo. Eu não sei o que fazer com esse tanto de papel, então eu fiz todas as avaliações, mas não sei o que isso significa no diagnóstico da minha filha, né? Então eu vejo que realmente é
Uma questão que até nós, como psicopedagogas, temos que repensar, né? De não só fazer o relatório bonito, cheio de termos técnicos, mas deixando isso claro o suficiente para a família saber até como lidar com isso em casa, né? E como que esses transtornos podem impactar ali no dia a dia da criança. Sim. E eu diria, inclusive, Jéssica, assim, né, até falando da brincadeira ali do exame, né, que nós somos um exame complementar ali para os médicos, é por isso que eu faço e acho importante colocar esse adendo, né, que a gente analisa o processo, porque tem muitas avaliações, inclusive, que valorizo bastante a análise qualitativa, que eventualmente a gente chega, né, tem acesso à avaliação de outros colegas e tudo mais, são avaliações que são pura tabela, relatórios que é pura tabela, né? Então, assim, é só o número com a quantidade ali dos resultados que foram feitos, o percentil, etc. e tal. E isso, de verdade, para as famílias, e eu arrisco dizer até mesmo para os profissionais, não quer dizer nada. Porque o que quer dizer para quem não é da psicologia, por exemplo, né, e não é neuropsicólogo, cubos percentil 85, 84, né? O que quer dizer isso, né? Então, se a gente não entende o que isso significa em termos de funcionamento, é, acaba sendo esse investimento, né, de todos os lados, né, de todas as áreas envolvidas, que não traz nenhuma informação. Cláudia. Hum. Mariana, o que você está falando, eu acho super importante, né? Eu tenho tentado fazer esse exercício de não ficar colocando termos tão técnicos, né, da área, porque assim, as famílias, é o que você falou, as famílias não entendem, a escola não entende, os pais muito menos, e aí assim fica aquela comunicação truncada, né? Então, Exato. assim, você não consegue, não existe uma clareza, né? Então, assim, hoje eu tenho feito bastante, assim, grupo dos profissionais para cada paciente. Então, tá lá o neurologista, a fono, a psicóloga e eu, Uhum. psicopedagoga. Então, assim, para que a gente possa clarear o máximo que a gente puder, né? Para um entender o que o outro está falando, para ter sentido a trocar estratégias, né? Porque se eu não souber o que você colocou, que nem você falou um termo que eu não conheço, como fica? Legal. Né? Como que eu vou poder ajudar? Né? Então, assim, muito obrigada, achei muito legal a Ah, sua que bom. colocação. Que bom. E eu acho que é isso, né, Cláudia? Eu confesso que é algo novo, tá? Da minha prática. Porque nós somos ensinados, né? E tem ali até as orientações por parte dos nossos conselhos de classe, né? A forma como isso deve ser feito, etc. Então, esse pensar fora da caixa, né? Pensar fora do que é estritamente solicitado, que eu acho que é o que faz a diferença, né? Então, é algo que eu venho tentando nos meus relatórios melhorar em termos de escrita e de clareza dos resultados. Então, ao invés de descrever o teste, eu tento descrever as funções envolvidas no teste. Esse de cubos, né? Que é a montagem de cubinhos a partir ali de algumas imagens. Antigamente eu falava assim, numa prova em que ele tinha que montar com cubos, até descrevia mais ou menos ali, né? A atividade para não ficar tão assim no ar. Mas hoje em dia eu já enxugo isso de alguma forma e falo, na atividade em que precisava de planejamento espacial, ou de entender a forma como ele pode se organizar com os dados que ele está observando, né? Então, tentar traduzir isso de alguma forma para algo mais concreto do dia a dia, né? Então, enfim, são essas tentativas, né? Para a gente tentar tornar a nossa intervenção e a atuação cada vez mais útil, né? E mais funcional também. Bom, eu vou aqui voltar então para os slides, que eu queria apresentar para vocês alguns casos. Esses casos, vocês vão notar que tem aspectos que são semelhantes entre eles, né? Eu acho que isso também é interessante para a gente pensar na qualidade do processo, né? Na qualidade em termos de análise qualitativa. Então, esse primeiro caso, inclusive, é um caso que eu atendi aí depois de um tempinho em parceria com a Val. É uma menina, né, de 15 anos, na época ela estava no segundo ano do ensino médio, e os pais buscaram a avaliação porque ela tinha tido aí uma queda da performance escolar desde o início da pandemia de Covid, né? Dificuldade de adaptação às aulas remotas já, né? Então a câmera sempre fechada.
Era uma menina que passou a época da pandemia muito tempo no quarto, mexendo no celular de pijama, pouco empenhada nas aulas, desorganização com as lições, dificuldade de concentração, né? Na leitura também. Então, isso era algo novo, né, no funcionamento dela. Mas em termos de histórico, ela sempre foi uma menina descrita como mais vagarosa para realizar as atividades escolares e domésticas e com pouca preocupação com o temporário, né? Então, era uma menina que ela de fato tinha o próprio ritmo, assim, né, para fazer as coisas que eram demandadas dela. E de novidade, né, depois da pandemia ou com a pandemia, surgiu essa queda aí da performance escolar associada a esse movimento de introversão mais intenso, né? Então, a câmera fechada, ela ali mais embotada emocionalmente, de certa forma. O que os resultados dela, né, quando a gente faz aqui a análise do neuropsicológico, o que eles apontaram, né? Então, uma menina com uma inteligência normal, né, sem grandes discrepâncias, inclusive, entre as habilidades verbais e não verbais, então, ela era muito boa, ou boa, né, porque o resultado bem dentro da média e o funcionamento dela de QI. Só lembrando, assim, que o QI, a classificação média, né, a faixa média vai de 90 a 109 pontos. Né? Então, ela fica aí com um QI de 103, bem no meio, assim, bem mediana, e sem grandes diferenças. Ela era mediana para se expressar através das palavras e também para analisar imagens, se organizar, se planejar, né? Mas, então, durante a avaliação, chamou a atenção esse ritmo muito vagaroso, né? Então, tanto quando ela ia analisar o que ela estava fazendo, ela era muito minuciosa, vagarosa. Para ela encontrar as palavras rapidamente para se expressar, também levava um tempo, né? Então, se fazia uma pergunta para ela ficava, ruminava, ponderava e aí apresentava a resposta. E a questão da motricidade também, né? Então, esse ritmo vagaroso que os pais descrevem, né, na queixa inicial, que fazia parte dela, de fato isso aparece também na avaliação neuropsicológica, né? E isso trazia questões secundárias na questão da organização e do planejamento. Então, ela não conseguia ser rápida para chegar numa solução, para pensar no melhor passo a passo para atingir um objetivo, era tudo ali, né, bem compassado. Ela também apresentou aqui uma dificuldade importante de flexibilidade cognitiva, então era difícil para ela ter jogo de cintura, alternar entre as respostas, ela era uma menina mais rígida, assim, na forma de pensar sobre as coisas, e de fato, né, esse sair da regra para ela era muito, muito desafiador e ainda mais no ritmo com que ela fazia as atividades. Apareceram também, né, falhas de atenção auditivo verbal e memória operacional, ou seja, era difícil para ela conseguir reter e trabalhar mentalmente com várias informações que ela ouvia ao mesmo tempo. Então, era como se essa caixinha do quanto do que ela escuta, né, e é processado na cabeça dela fosse uma caixinha menor. Em termos de personalidade, o que aparece, né? Um perfil bem rígido, né? E aqui a gente está falando não do funcionamento da conectividade cerebral, porque ela também é rígida nesse aspecto, né? Por conta da inflexibilidade cognitiva. Mas na personalidade, na forma como ela lidava com as coisas, com as emoções e com os pensamentos, ela era também muito rígida, muito perfeccionista, a que saiu errado, né? Mas muito obsessiva e tinha aí aspectos bem depressivos do funcionamento dela. Pensando nisso, né, quais foram os encaminhamentos da avaliação neuropsicológica? Primeiro, como ela estava com muita queixa escolar, né, e as questões da escola eram o que mais preocupava os pais em relação à atenção, a esse acompanhamento do ritmo, né, achei que seria interessante uma avaliação do processamento auditivo. Um segundo aspecto aqui que eu achei que seria importante investigar seria uma avaliação com um médico especialista, né? Então, um psiquiatra aí para a gente entender como é que estava toda essa questão do humor, essa parte emocional, e também considerando que ela tinha esse perfil vagaroso, que é o que a gente chama ali desse perfil mais sluggish, né? Então, muito pausado ali o raciocínio dela, né? A forma como ela chegava nas conclusões era tudo muito moroso. E solicitei também, né, por todos esses motivos, uma psicoterapia, que ela iniciasse uma psicoterapia. Então, essa era uma menina que ela veio sem nenhum tipo de acompanhamento, né? Então, eu não tive que dar satisfação, de certa forma, assim, dos encaminhamentos, né? Eu estava livre ali para conduzir o caso da maneira que eu julgasse mais apropriada a partir desse mapa que foi criado. Porém,
Entretanto, todavia, né? Não, nada disso do que foi solicitado foi levado adiante pelos pais que tinham aí uma resistência bastante importante, né? Com o entendimento do funcionamento dela. Eles colocavam ali muito a justificativa, né, das dificuldades pela questão da pandemia e por essa palavra que nós que trabalhamos com educação e saúde detestamos, que é preguiça, né? Porque a gente sabe o que que significa preguiça, é uma dificuldade de mobilizar a energia cerebral, atencional para dar conta do recado, né? Então era tudo colocado ali na conta da preguiça e na conta da pandemia, mas não assumindo que ela podia estar deprimida, né? Já tinha sido, inclusive, eu não cito aqui, mas ela tinha sido avaliada pela psicóloga anterior que tinha descartado um quadro depressivo. Bom, e aí então, né, a bola de neve foi aumentando. Foi uma avaliação que foi ali todo pontuado ali para os pais, né, todos os encaminhamentos feitos, mas a bola de neve ali aumentando, porque nada disso foi buscado ativamente. E aí então a mãe me liga em algum momento, né, e me fala, olha, tá muito difícil aqui, as questões da escola estão tomando uma dificuldade aí maior. Eu falei, então tá, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um encaminhamento para uma psicopedagoga, está aqui, né, quem recebeu o caso, Valéria Rivelino. Vamos fazer um encaminhamento para a psicopedagoga, porque então a gente vai conseguir dar um contorno e um olhar mais específico para a questão da aprendizagem, né? Vamos ver se olhando por esse ângulo, né, se essas questões emocionais ou com as estratégias psicopedagógicas, né, ela também não vai desenvolvendo aí uma questão do ritmo, né, e conseguindo trabalhar melhor alguns aspectos que seguem sendo desafiadores. Aí, Val, quer seguir um pouquinho para falar a atualização? Posso. Então, daí a Marcela chegou com esse perfil. Realmente, ela tinha uma dificuldade enorme em finalizar todas as atividades da escola, porque tinha esse perfil perfeccionista, era tão grande, né, tão intenso, que ela abria muito todas as possibilidades que ela poderia para escrever um texto, por exemplo. Então, esse texto ainda cabe isso, eu posso fazer isso, eu ainda. E ela ia abrindo todas as possibilidades, e depois ela não conseguia dar um fechamento para isso, porque nenhuma ficava boa para ela. Então, ela não, Entrando ela nesse perdia. perfil obsessivo, né, Val, desculpa te interromper, que é isso, né? Eles não vão lidar com a perda, né? Quanto mais detalhe, quanto mais minúcia, mais segurança. Tanto que tinha coisas que a gente falava na sessão, e ela falava: eu preciso escrever porque eu vou perder. E daí, na sessão seguinte, uma semana depois, ela queria que eu lembrasse a frase que eu falei, porque ela não conseguia lembrar daquela frase. E aí eu não me lembrava da frase, eu me lembrava do contexto, né? Então, imagina ela entregar um trabalho, ela estava no ensino médio já, né? Entregar um trabalho para isso. Então, ela perdia todos os prazos. Ao mesmo tempo, essa uma dificuldade muito grande em se olhar. Então, o meu trabalho com ela foi: vamos trabalhar narrativas, vamos trabalhar autoria, vamos trabalhar sobre você, né? Mas não, ela precisava ter tudo muito quadradinho, muito. E aí ela espanava, ela não aguentava, ela não conseguia. Então, a gente ficou muito tempo, toda vez que ela vinha. Ah, tem que melhorar minha rotina porque não deu certo essa. Mas por que que não deu certo? Não, porque não deu certo. Vamos melhorar. Então, toda semana ela vinha e a gente tinha que fazer uma nova rotina porque aquela não tinha dado certo. Só que com isso, ela foi tendo notas ruins, ela foi deixando de entregar muita coisa e essa questão emocional começou a se sobrepor de uma maneira que o meu trabalho com ela já não andava. Ela já não, a gente que é da psicopedagogia, a gente sabe, né, que é quando o emocional ele se sobrepõe ao aspecto intelectual cognitivo, fica muito difícil. Aí eu fui falando para essa família, eu fui falando para Marcela que seria importante ela ir para uma terapia, mas isso ficou bastante tempo. Daí ela começou na terapia, depois de muita insistência, ela começou na terapia,
só que ela queria, ela ainda estava testando a psicóloga, então ela trazia o que ela falava na psicóloga para mim, para ver se eu concordava, e era uma psicóloga que eu tinha indicado também. Bom, daí no fim, o que seria ideal é que ela ficasse nos dois trabalhos, mas a família não quis e deixou ela só com a terapeuta, que era o que ela mais necessitava. E dessa terapia, ela foi também para uma avaliação psiquiátrica, porque ela estava já com uma depressão instalada, né? Acho que é isso, né, Mari? É, é bem essa ideia, né, desse caso da gente trazer, né, o quanto que às vezes a gente escreve, ou chega no resultado, escreve certo por linhas tortas, assim, né? Então, ok, ela chegou depois de uma psicoterapia, chegou numa avaliação com um psiquiatra, mas tendo em vista, né, a forma como as questões aí se desenrolaram, mesmo o encaminhamento que foi feito no primeiro momento, né, ele acabou mudando ali o rumo para a gente conseguir dar conta da demanda que essa paciente tinha e das limitações ali de aceitação, de entendimento sobre tudo que tinha sido colocado, né? Aqui eu acho que um ponto importante, né, é que tem uma questão cognitiva nesse caso, né, que sempre a acompanhou, potencializada por aspectos dessa personalidade que ela foi desenvolvendo e desses traços que ela foi intensificando ao longo do tempo, né? Então, esse perfil sluggish que eu estava, né, pensando ali na época, ele flerta, ele vai conversando com toda essa questão dessa personalidade mais rígida e obsessiva, né? Jaque. Deixa eu... Ah, desculpa. Desculpa, pode falar, perdão. Só para terminar, eu acho que o que a Mari falou, eu não recebi esses últimos relatórios que ela está dizendo, porque esse caso foi 2023, né, que a gente fez junto. Foi. Mas o relatório que a Mari mandou foi muito legal, porque é exatamente isso, ele vai dando ideia. Então, eu li o relatório da Marcela e eu estava vendo a Marcela, né, naquele. Não era. Então, eu acho que isso que você falou, dessa preocupação que você tem, Mari, com os relatórios. Em 2023 você já tinha essa preocupação, já veio um relatório, e não foi o único que eu recebi de você, mas sempre os seus relatórios vieram com muita ajuda para a gente ir no perfil dessa criança ou desse adolescente e dando ideias de como trabalhar com ele, né? Porque você entende, aí você consegue. Então, só deve estar muito melhor, porque já era bom nessa época. Uhum. Mas, desculpa, já que já te dou a palavra, mas só para fazer esse complemento, Val, muitas vezes acho que a gente ainda vai receber laudos, né, num formato antigo e mais assim, examezão de Fleury, Delbourne, assim, né? Só os Uhum, números, aquele tabelão. E aí, assim, o que fazer a partir disso, né? Eu exato. fico pensando que como é que a gente pode contornar essa questão quando chega um relatório desse, né, até nós? É entrar em contato com esse profissional, né? E talvez, né, falar, olha, entendi aqui o seu relatório, etc. O que que você pensou em termos de organização aqui de estratégias para essa pessoa? Você sugere, assim, tirar as dúvidas mesmo, Uhum. né? Porque é um material muito rico e aquele profissional, querendo ou não, apesar de talvez ter sido muito quantitativo, ele tem uma lógica subjacente por detrás daquilo tudo que está sendo descrito, né? Então, acho que essa troca é uma possibilidade, é uma forma da gente acessar algo mais qualitativo em prol do paciente, né? Desculpa, já que pode falar. Marcela, me tira uma dúvida. Você solicitou a avaliação do processamento auditivo na, na anamnese tinha alguma informação de como que ela era antes? E aí a dúvida vai para Val, para Maria Fernanda também. Essa questão do processamento auditivo, se a criança não apresentou nada Tá cortando. Já. ali quando era mais Acho que caiu. É, Mas eu já, entendi a pergunta dela, né? Que é em relação ao histórico, né? Se ela tinha um histórico de dificuldades de aprendizagem, né? Ela não tinha esse histórico de dificuldades de aprendizagem, ela sempre foi uma boa aluna,
né? Não tinha essa queixa. Mas com esse nível de dificuldades de atenção e memória operacional que ela apresentou consistentemente em várias atividades, eu achei que valeria a pena, assim, pecar pelo excesso e solicitar uma avaliação do processamento auditivo para ver se tinha algo ali meio escondido que pudesse justificar todo esse quadro, assim, que a gente está vendo também, dessa dificuldade de concentração, para ela, né, enfim, não conseguir acompanhar o ritmo. Não sei, Fê, se você quer complementar com algum ponto. Na hora que eu vi, né, o slide, não tem jeito, né, a gente tá olhando, ouvindo e tá já lendo o negócio inteiro, então eu já vi que a Maria pediu o processamento, e a primeira ideia que me ocorreu é que fazia muito sentido, diante, já que de um caso assim, ó, de uma menina de 15 anos, que demora muito tempo para responder, que pensa, né, ouve a pergunta, pensa, depois responde. Eu não sei se foi exatamente isso que você perguntou, porque estava cortando, mas assim, será que a gente pode descobrir depois de tanto tempo? Então, ela tinha 15 Sim, anos, será não que ter podia dar uma queixa do alterado? passado e de repente lá na frente ia aparecer. Sim, pode acontecer. Eu já atendi adultos, por exemplo, que não fizeram nada na infância, mas que fizeram avaliação de processamento aos 30 anos, porque no trabalho tinham questões de muita dificuldade, e aí fizeram avaliação aos 30. O que que acontece? O processamento, se ele for alterado, ele estava lá desde a infância. Só que, de alguma maneira, essa pessoa deu conta. Tem algumas alterações, alguns perfis, né? Você está com a gente, você já deve ter visto a gente falar sobre isso, alguns perfis de alteração de processamento que atrapalham muito logo de cara. Então, decodificação, tem muita queixa de discriminação, escuta mal, escreve errado, entende mal. Agora, aqueles perfis que são menos auditivos e estão mais indo para a região da compreensão, da associação, da elaboração de resposta, tem um subperfil de processamento que a gente chama de organização de saída. Então, ela recebe bem a informação, mas ela tem dificuldade em elaborar isso e devolver para a gente o que ela entendeu. Esses subperfis que são menos auditivos e mais cognitivos, a gente descobre sempre tardiamente. Os que a gente descobre antes e o que aparece logo de cara, assim, na aprendizagem, são esses que envolvem muito discriminação, que estão mais ligados à leitura, à escrita. Então, tem dificuldade de associar o que escuta ao que está vendo, perfil de integração. Eu acho, inclusive, que a Mari foi perspicaz, assim, que outros neuropsicólogos não teriam feito essa Não, indicação. diria. Eu nunca Teriam, vi. teriam Assim, para ficado uma só na adolescente, não. questão, teriam ficado nessa outra questão, né, mais desse perfil sluggish ou emocional e só, mas tinha Sim. algo de aprendizagem que estava aparecendo. E me dá a sensação, quando eu escuto a Mari contar do caso, que tinha algo na comunicação, né? Você tem uma coisa que eu não imagino, é um adolescente muito lento. Um adolescente lento chama a nossa atenção. Normalmente eles são mais, né? Assim, e você fala, demora, responde. Então, acho que pena que pelo jeito nunca saberemos, Não né? foi. Porque eu acho que do que vocês estão falando, ninguém fez. Não. E aí, eu também acho assim que do que a gente está sabendo da história agora, de como evoluiu, talvez isso realmente nem tenha feito sentido lá naquele momento. As questões emocionais foram se agravando, a questão acadêmica, não dá para fazer tudo, enfim, né? Mas ficaremos curiosas, já que eu também queria saber o que daria nessa avaliação. Eu Obrigada. acho que agora fica mais difícil, né? Ela entrou na faculdade. Então, essas coisas, é muito difícil a gente receber um aluno de faculdade, né? Mas tinha uma coisa do jeito que a Marcela, ela demorava demais para acessar as palavras. E uma coisa que ela falava
quando o professor tá dando uma explicação, um monte de gente já levanta a mão para contribuir ou para fazer uma pergunta, mas eu ainda não tô conseguindo, eu ainda não consigo fazer isso, né? Então, olha só como ela se percebia também. Como que as pessoas conseguem fazer isso? Então, eu acho que né, é uma queixa que poderia ficar só Faz no perfil sentido. Slush, podia, mas pode ser que tenha alguma coisa de Sim. processamento mesmo, né? E você trouxe, Val, que geralmente não chega para a gente, aluno universitário. Eu acho que é porque na escola existe a persistência, porque tem que terminar o ensino médio. E esses alunos, eles não chegam para a gente porque eles desistem. É. Muitas vezes acabam desistindo. Sabe o que eu acho também, já que eu acho que tem um ponto que é mais positivo. Eu Hum, acho que depois, quando os nossos pacientes no geral, né, com dificuldades de aprendizagem, transtornos de aprendizagem, quando eles chegam na faculdade, eles estão livres de várias coisas Pressões, né? insuportáveis que eles não queriam aprender. é, E aí verdade. eles têm O modelo uma, da né, nossa escola é muito cruel. é, motivação, né? Quando eu quero saber sobre aquilo, eu quero me formar naquilo, mas eu acho que sim, tem uma parcela que desiste e, infelizmente, eu acho que a gente tem até um viés de renda aí, né? Porque quanto menos possibilidade socioeconômica eu tenho, menos recurso, menos a minha família consegue bancar todos os tratamentos, no meio, dependendo do ambiente que eu consigo contornar melhor. E dependendo do meio social que eu vivo, então, amigo, não dá para estudo, mercado de trabalho, enfim, se não é o crime, né, que absorve. Mas eu acho que tem uma possibilidade positiva também. Não, e você tem a possibilidade, se você não está indo bem na faculdade, você está indo bem no trabalho, você está indo bem no namoro, então eu acho que tem outras coisas que trazem você relaxar um pouco mais e não ter que dar satisfação para os seus pais, você ser mais dono do seu aprendizado. Eu acho que tem várias coisas aí que até a gente poderia conversar um pouco mais para frente sobre essa andragogia, essa forma de aprender do adulto. Mas eu acho que a Mari tem uns casos bem interessantes também, né? Vamos lá, Mari. Vocês acham que a gente consegue falar dos dois? Vamos tentar, né? Vamos tentar. Não, eu tô livre. Então vamos lá. Aqui, então, o segundo caso que eu trouxe, né, desse menino de 10 anos, chamarei Pietro, em homenagem ao meu sobrinho, mas meu sobrinho não tem nada a ver com isso, muito menor, inclusive, que é o Pipo da Pipofeira. Bom, qual que é a queixa, né, que os pais chegam aqui com esse menino? Um menino que tem uma agitação psicomotora muito significativa, né, uma dificuldade social gritante, tem uma tendência à irritabilidade, rigidez mental, né, um menino muito certinho ali na forma de pensar, tiques desde pequenininho e dificuldades sensoriais. Vou só abrir aqui para ouvir o que eu já sei que vocês estão pensando em relação à possibilidade diagnóstica, né? Tem duas, assim, que eu acho que chamam mais atenção. Alguém quer arriscar aí? Hipóteses, ideias? Eu sei que vocês estão pensando nisso. Bom, tô vendo boquinhas, mas não. Acho que a Denise viu a boquinha, mas não. Arrisca, gente. Vai sem medo de ser feliz. Chuta que de repente sai gol. Lembra muito TEA, né? Ideia. É, e A talvez ali com Jéssica colocou pitadinhas. TEA também, Ah, autismo no chat. teia e talvez com pitadinhas de um TDAH, né? Por conta dessa TDAH. inquietação, dessa desregulação emocional, né? Mas Se não sabia aí? tiver dificuldade escolar, as características de rigidez, de irritabilidade, agitação motora, dificuldade social, talvez até uma altas habilidades, se não tiver Ah, uma. boa, ótimo. Então, é, qual que é o funcionamento dessa pessoinha aqui, desse Pietro? Perfil de altas habilidades ali, né? Pela questão do QI, um QI acima de 130, né? É,
sem grandes dificuldades ali entre as habilidades verbais e não verbais, embora ele fosse mais eloquente, né, na forma verbal de se expressar. Dificuldades que aparecem na avaliação neuropsi, né, dificuldades grafomotoras e de flexibilidade cognitiva. Era um menino muito preocupado com o próprio desempenho, ele apresentou tiques durante a avaliação. Em relação às habilidades sociais, muita facilidade na leitura do ambiente. Teoria da mente, ótima, consegui entender tudo que estava se passando. E o menino, gente, assim, eu gosto de pensar no impacto que as crianças geram em mim, né? Eu estava até discutindo um caso hoje à tarde. A pipofeira foi só no período da manhã, então eu aproveitei a tarde para fazer outras coisas. Mas estava discutindo um caso que era exatamente isso, né? O quanto que é importante a gente ficar atenta às nossas sensações e reações diante dos casos que estão diante da gente. Porque a avaliação neuropsi, pelo menos, eu gosto de pensar que é uma representação do mundo real, né? Então, como é que essa pessoa, esse indivíduo se porta numa situação com uma pessoa diferente, num local estranho, sendo demandado de coisas que ele não está acostumado? Querendo ou não, a vida é assim, né? A gente não tem esse controle sobre a vida. Então, eu acho que é legal a gente pensar como é que a gente se sente, porque possivelmente é a mesma sensação ou sensação parecida que esse indivíduo, que essa criança gera nos outros também, né? Então, não sei você, eu tenho vocês, né? Mas no meu radar, assim, quando eu estou diante de um paciente que tem um quadro mais depressivo, eu termino a sessão meio esgotada, meio com sono, ele vai me contaminando um pouco com aquele embotamento, né? A criança com TDAH, inquieta principalmente, mas eu atento também, né? Porque a gente tem que ficar toda hora ali contornando, presta atenção aqui, olha para lá, desvia o olhar dali. Eu saio esgotada, saio cansada da sessão. A criança opositora, né, que a gente vai pensar que o mau prognóstico vai evoluir ali para uma coisa de conduta e para um transtorno antissocial, né, uma psicopatia, é uma criança que me gera uma raiva, porque eu me sinto muito desrespeitada, eu me sinto afrontada, não manifesto minha raiva, obviamente, né? Mas se a gente olha para dentro, é uma coisa assim, você fala, nossa, mas que né? Assim, que coisa, por que tá me jogando cubo na cara, né? Assim, porque geralmente quando vem é light desse jeito, né? Só que não. E esse menino, e as crianças TEA, né? É aquela criança que a gente quase que consegue entender de um jeito divertido aquele funcionamento, né? A gente fala, ai, olha lá, sendo inadequado socialmente, olha lá como ele não consegue ler o ambiente, né? A gente tem essa empatiazinha, né, pela forma como ele se manifesta. E esse aqui, ele era um menino que ele era muito fofo. Então, assim, a minha contratransferência, assim, nossa, como esse menino é gente boa, caramba, como ele é legal, como ele é habilidoso, e me dava uma dosinha, que eu falava, ai, meu Deus, mas ele é tão rigidozinho, ai, mas ele podia ter uma malemolência maior ali no jeito dele ser, porque ele era todo certinho. Então, vocês percebem, essa descrição não se encaixa em nenhuma das outras opções que eu coloquei, porque ele não era, ele não tinha inadequações sociais, ele era meio, né, travado. Bom, quando eu passo aqui para os pais um questionário ali que é importante para a gente entender a questão do social, né, que é o SRS-2, aparece, né, um nível leve ali de dificuldades. Na descrição do teste, a gente está falando de uma possibilidade de ser uma criança TEA. Mas quando a gente analisa especificamente em quais índices que ele teve de resultado que elevou aqui a pontuação, é a motivação social e a questão da inflexibilidade cognitiva, que é essa trava, né, do social. E aí, então, a partir de todas as queixas que os pais tinham me passado, eu acabei fazendo com ele uma escala do perfil sensorial. E aí estava lá uma das grandes respostas, né? O menino tinha um quadro de altas habilidades, né? E ele era um menino que tinha esse perfil sensorial de esquiva muito marcante. Quando a gente está falando do perfil sensorial da esquiva, é aquela criança, em linhas gerais, né? Não sei se tem teós aqui no grupo, mas em linhas gerais é aquela pessoa, aquela criança que sente tudo muito intensamente. É hipersensível, né? Então, um som gera um som lá longe que para a gente é baixo, para eles gera um incômodo. Um toque que para a gente é normal, para eles é uma grande invasão. Então, são crianças que, por esse perfil sensorial, a forma como sente o mundo ao redor, são aquelas crianças mais esquiva, que elas fogem, elas se protegem, elas precisam da rotina. E aí entra com esse perfil de personalidade que nele aparece também,
assim como a Mariana, mas vocês percebem, numa outra pegada, também mais rígido, obsessivo. Ele não ia e se jogava no mundo. Ele não ia para uma festa e super se divertia. Ele estava sempre ali temeroso, preocupado com o que ele estava sentindo em relação a tudo, né? E aí vem essas complementações. Era um menino que ele tinha um sentimento de menos-valia gigantesco, uma sensação de impotência, estava se sentindo sempre frágil, vulnerável, tinha ali uma coisa de pensamentos intrusivos, a família tinha um histórico de toque, né? Então ele ficava com pensamentos entrando na cabecinha dele que incomodavam, geravam ansiedade. Então ele acabava ficando naturalmente mais distante das pessoas, mais passivo, hipervigilante, né? Com uma questão de um autocontrole intenso. Nesse sentido, né, o que que eu fiz aqui de encaminhamento? A retomada da psicoterapia para ele, porque ele estava sem, associada à orientação parental, né? Os pais eram pais muito bacanas, mas não sabiam como conduzir essas questões dele, né? Acabavam super protegendo também para ele não se sentir vulnerável. Uma avaliação com uma TO, especialista em integração sensorial, e as adaptações no ambiente escolar, né? Porque era um lugar, imagine, né? Uma sala, ele estava com 10 anos, acho que estava no 5º ano, se eu não me engano. Uma sala com crianças de 10, 11 anos não é uma sala previsível, silenciosa e sem possibilidades constantes de invasão do espaço dele, do ambiente, né? E esse caso, ele teve um plus aí que eu acho que vale a pena comentar, né, meninas? Porque ele veio encaminhado de uma psiquiatra. E, enfim, é por isso que eu digo, né, sempre da importância da gente deixar o nosso olhar clínico e o nosso raciocínio clínico explícito na nossa avaliação e também para os pais. Na minha percepção, né, na minha avaliação clínica e com os testes e tudo mais, esse menino não se enquadrava num perfil TEA, né? As dificuldades que ele tinha eram melhor explicadas por outras questões. E quando a avaliação retorna para a psiquiatra, né, que fez o encaminhamento, tem uma divergência, aquelas situações, né, super delicadas, porque a psiquiatra fala, eu não concordo com a neuropsicóloga, eu acho que ele tem TEA sim. Talvez ela não tenha estudado altas habilidades e não saiba que essas questões também estão ligadas a essa condição, porque essa história de especialista, a pessoa vira especialista em TEA, ela não vê Uhum. outros diagnósticos diferenciais, né. Exato. E aí aquela situação muito delicada, assim, né? Que eu confesso que acho que foi a primeira vez que eu passei por algo tão delicado. Porque então a mãe depois me escreve, Mariana, ó, a gente chegou com o seu relatório, eu tinha feito a devolutiva, né? E na devolutiva não consta a questão do TEA, né? Consta altas habilidades e outros aspectos. E a mãe fala, olha, não teve aqui uma concordância aqui em relação a ela, né? Ela tá achando que não é TEA. Eu falei, olha, eu respeito a opinião dela, mas vocês entenderam, né, por todo o raciocínio ali que eu fui colocando, né, que não me parece que é o caso. Bom, no final das contas, para minha sorte, enfim, e para a sorte do menino principalmente, né, a conduta adotada pela médica foi por um outro caminho. Depois eles voltaram comigo, né? Me ligaram, falaram: olha, ela seguiu ali uma linha de raciocínio e intervenção que a gente não estava muito concordando, vamos seguir as suas indicações, não vamos ficar esperando, né? Ela trazer ali os próximos passos. Gente, desculpa, tá tendo uma participação especial aqui do gatinho, perdão. E aí, então, os pais voltaram, seguiram para TO, seguiram para psicoterapia, e esse é um dos casos bonitos que a gente consegue acompanhar ao longo do tempo, porque recentemente, acho que faz um mês mais ou menos, a mãe me mandou uma mensagem falando: olha só o que aconteceu nesse final de semana. Era ele, né, o Pietro aqui, numa festa na festa do próprio aniversário, num lugar de pula-pula com 10 amigos em volta, né? Então, assim, foi um caso muito bonito que a gente consegue entender a importância dessa troca e da clareza também para os pais do funcionamento da criança, né? E, enfim, ele, assim, uma família muito querida e vira e mexe me mandam ali uma notícia sobre como ele tá. Então, assim, case de sucesso, né? Graças a Deus. Eu acho. Pode Desculpa, falar. Mar. Não, você vai continuar nos encaminhamentos falando ou você ia mudar? Eu ia para o próximo, mas na verdade foram basicamente esses que foram então adotados formalmente depois aí desse meio de campo meio atrapalhado ali com a profissional que encaminhou. E eu acho que isso, né, é tão compensador quando você dá uma devolutiva e os pais falam: Nossa, tô vendo meu filho nisso.
nossa, concordo realmente com isso, né? E se você relatório muito mais descritivo do teste do que você não você vê que os pais não conseguem se achar nisso, né? Então acho que é isso que você falou, a importância desse relatório que descreve muito mais o teu paciente do que o teste. Eu acho que foi isso que fez com que esses pais voltassem e falassem, aqui eu vejo meu filho, né? Aqui eu não consegui ver. Então, acho que isso é demais. E aí, Mari, eu queria aproveitar e falar assim: acho que a gente, por causa do horário, a gente quer respeitar quem não pode ficar até depois das 9. Se você, ao invés de apresentar o caso, e a gente deixa, sempre fica com gostinho de quero mais nossas conversas. Se você, falando dos pais, se você não quer só fechar com aquelas perguntas, contar sobre as perguntas que você faz para os pais. Eu acho que isso é bem interessante. Então, vou só aqui colocar a tela, só para vocês poderem ler um pouquinho, né, sobre o caso enquanto eu vou finalizando e falando. É, dentro assim dessa busca por aprimorar a qualidade do relatório, o entendimento do caso e a clareza, né, sobre o que eu estou observando do funcionamento do paciente, eu fui, né, fazendo cursos e participando de aulas e seminários, enfim, para tentar pensar em formas de ter esse acesso e essa comunicação das informações de uma maneira mais assertiva. Então, de modo geral, né, eu tenho buscado no final do meu questionário de anamnese, fazer perguntas para os pais. Então, na verdade, eu deixo espaço ali, olha, sinalizando o seguinte: deixa aqui quais são as 3 perguntas que você gostaria que essa avaliação respondesse sobre o seu filho. Isso acho que dá uma clareza para os pais em relação ao porquê que eles estão ali no processo de avaliação, né? Quando eu vou montar o relatório e vou fazer a devolutiva, eu também consigo ajustar a minha fala e o meu raciocínio para satisfazer essa necessidade deles, né? Então, são perguntas que eles fazem, por exemplo, vou colocar aqui o exemplo dessas perguntas dos pais dessa menina aqui que eu estava citando, né? Que eu estava apresentando aqui. Então, assim, por que que a minha filha tem dificuldades de socialização, apesar dela ter muita vontade? Quais são as melhores formas de aprendizado para ela? O que que é da formação fisiológica e o que que é do temperamento? Não sei se vocês chegaram a ver aqui, mas é uma menina que ela tem uma má formação cerebral congênita, né? E aqui, então, também, só para não deixar de falar sobre esses pontos, além da gente entender sobre neurodesenvolvimento, né, e sobre funcionamento cognitivo, é importante que a gente entenda sobre cérebro, né, dentro da neuropsicologia, para poder fazer as relações coerentes, né? Só para também não ficar tão assim no ar. Essa é uma menina que ela tinha lesões e malformações, principalmente de hemisfério direito, né? Hipocampo direito, principalmente. E na maior parte das pessoas, né, em especial nos destros, o hemisfério esquerdo está relacionado à linguagem e o hemisfério direito está relacionado à parte mais visual, perceptual, né? Não foi surpresa perceber que no caso dessa menina ela tinha uma grande diferença entre essas habilidades, muito mais verbal e muito menos visual e perceptual. Por isso a dificuldade na matemática, por exemplo, né? Na avaliação anterior, ela estava em uso de uma medicação e ela teve resultados, né? Ela estava vindo agora comigo para a terceira avaliação neuropsicológica, resultados muito baixos. Então, também é importante a gente entender, em linhas gerais, né? Óbvio, o impacto de algumas medicações no funcionamento cognitivo. Esse medicamento deu ali um impacto nela em termos de motivação, de iniciativa e de gás para fazer as coisas. Ela estava muito mais embotadinha ali, muito mais vagarosa, né? Então, essas perguntas, né, elas acabam direcionando também a testagem, a análise sobre o caso, e os pais terminam a avaliação com essas perguntas sendo respondidas, né? Eu tenho respondido na devolutiva, verbalmente, o relatório neuropsicológico, vocês sabem, ele é muito longo, né, complexo e completo, então tento responder, né, em casos mais específicos, sempre essas 3 perguntas por escrito também no final, né, algo que eu venho buscando fazer, nem sempre consigo, tenho que me ajustar aqui no tempo também para fazer isso, mas é algo que completa para os pais, né, e deixa eles com muita clareza sobre a questão do funcionamento da criança. Então, enfim, minha sugestão, né, para
para vocês também, que eu acho que é algo que vem colaborando, é fazer essas perguntas diretamente para os pais também, porque aí a gente consegue saber, né, o que que eles precisam ouvir, o que que eles precisam entender. E aí a gente vai complementando. Só falando aqui, eu não aguento, gente, eu preciso falar um pouquinho do resultado, né? Porque assim, por que que Fala, ela tinha Mari, fica à dificuldades? vontade. Por que que ela tinha dificuldades de socialização, mesmo tendo vontade? Porque ela era uma menina que tinha essa discrepância verbal não verbal, ela não acompanha o ritmo da adolescência visual. Ela não consegue sacar o que que a pessoa está expressando no rosto e ter uma resposta rápida, porque ela é uma menina toda vagarosa por conta da má formação cerebral. Ela é toda. É o auge do sluggish, só que sem ser sluggish. A gente está falando de conectividade cerebral mesmo, né? É, ela era empática, ela era querida, mas ela não acompanhava o ritmo das coisas, ela não pegava o que estava implícito, né? Melhores formas de aprendizado, com essa super discrepância verbal e não verbal, era para a ideia aqui, eu coloco isso no final da avaliação, estratégias relacionadas a verbalizar, tornar o que é imagem em verbal. Não adiantava ficar treinando matemática com ela no papel. Kumon para ela, coitada, pior ainda, porque não ia conseguir ser rápida, não ia conseguir ter esse insight e a motricidade também suficiente, todo o raciocínio. Então, transformar tudo em texto, em palavra, em explicações, em histórias para ela ia ser o melhor. E o que era da formação fisiológica e o que era da personalidade. Aqui é um ponto muito mais profundo, né? Mas foi importante colocar para os pais que não, ela não era preguiçosa. O cérebro dela funcionava com uma maior vagarosidade, embora ela fosse perfeccionista, porque ela tinha uma crítica de que ela queria ter sucesso e dar conta das coisas, então ela ficava um pouquinho mais perfeccionista mesmo para fazer as atividades, mas ela já era vagarosa, né? Por que que ela explode com os pais quando o pai fala para ela sair para escovar o dente? Porque ela não dava conta de ser rápida para fazer isso, mesmo sabendo que ela precisava respeitar esse horário, enfim. Então, só respondendo um pouquinho essas perguntas, né, para fechar aqui com dados e não com interrogações e suspense, né? Então, é basicamente isso. Gente, as Mari, perguntas, eu vi um monte de gente anotando, eu adorei, porque serve para qualquer área, né? Eu tô com um pouco de dificuldade de pensar nisso em relação ao processamento auditivo, porque eu tenho medo das perguntas que os pais possam fazer, porque às vezes as pessoas procuram avaliação do processamento como um diagnóstico diferencial, que não seria o caso, né? Mas se eu pensar numa avaliação de linguagem, eu acho que cabe muito fazer essas perguntas. Eu vi vocês fazendo carinhas assim, foi muito legal de ouvir, né? Porque eu acho que dá para a gente aplicar em qualquer área e para esses dois momentos com muita riqueza, né? Tanto para elaborar o relatório, quanto para a gente dar a devolutiva e dizer, ó, eu estou aqui, eu ouvi a sua dúvida e estou tentando responder junto com você. Talvez a gente tenha dificuldades mais em alguns casos do que em outros, mas achei muito bacana também. Quando a Mari falou com a gente antes, eu já pensei, eu preciso aderir a essa prática também. Estou vendo que mais gente aqui fez carinha de que gostou da ideia. eu E a estou gente A mais Jaque já rápida escreveu, que Jaque, você. abre e fala. Eu estou mais rápida que você, Fê, porque eu já vou fazer uma anamnese amanhã que já vai ter essas 3 perguntas. Eu ainda não. Eu vou dar o crédito para esse curso que eu fiz, que foi um curso bem bacana, né, com o pessoal, só para não acharem que a ideia foi minha, assim, né, mas assim, incorporei, aprendi, peguei esse conhecimento e estou aplicando e replicando, porque eu acho que faz muita diferença. E aí, pensando de novo, né, além do laudo, para os profissionais, né, que acompanham os casos, o quanto que é importante também, se vocês, né, recebem um material que não tem uma clareza sobre o funcionamento, falar assim, olha, o que que para mim a prática, ou o que que pensando nesse caso, e a partir do perfil cognitivo, o que que você sugere de orientação, de conduta, né? A partir disso que você entendeu sobre o cérebro dessa pessoinha, que eu posso fazer de diferente, né? Porque essas questões da estratégia de aprendizagem, partir mais para o verbal do que para o não verbal, a gente pode aplicar assim na vida inteira, na terapia, ela vai poder, né? Vai se beneficiar disso.
né? Nas sessões de fono, nas sessões de psicopedagogo, até nas sessões, enfim, de TO, né? A descrição do movimento e não só a cópia do movimento, do que tem que fazer, né? Enfim, acho que dá para aplicar em todas as áreas. Mari, eu não sei se tem alguma pergunta, Fê, você está enxergando todo mundo? Não, né? O pessoal só. Aparentemente tudo certo. A Jaque escreveu no chat que o encontro foi riquíssimo. Obrigada. A gente agradece a sua presença e a sua participação também, Jaque. Você sabe, né? Cláudia tá batendo palmas. Abra os microfones, meninas. Vocês podem comentar e antes da gente se despedir, aproveita. Ô, Mari, a Ju entrou, ficou um pouquinho e saiu, viu? Ah, puxa. Ah, Depois eu vou falar com ela. a bebê deve ter chorado. Deve ter chorado. Apesar que ela é boazinha, tô sabendo que ela é boazinha, mas só dela ter Chora, aparecido né? Chora, né? só de ter aparecido, já fico feliz. Só para você saber. Gente, bom, Mari, a gente só tem. Eu acho que você trouxe muitas informações, né? Acho que isso que você fala, se vocês recebem um relatório que não está tão claro, entrem em contato com a pessoa que fez, né? Eu acho que isso é gostoso de ouvir de uma neuropsicóloga também, para a gente que é da pedagogia, da psicologia, isso, né? Que a gente pode fazer, mas e todas as contribuições que você trouxe, eu acho que eu sou sua fã, né? Então eu só tenho a agradecer de você estar aqui hoje com a gente e de todo mundo de ter vindo de novo aqui, conversa entre especialistas, tá? Muito obrigada, gente. Foi um prazer, super obrigada aí por todos, todas e todos, né? Pai que tá aí. Então, obrigada aí pela participação de vocês. Fico à disposição, como vocês notaram, eu amo falar sobre isso, né? A profissão e a especialidade que eu escolhi assim para minha vida, né? Hoje em dia eu só faço isso, só faço avaliação neuropsicológica. Então, meu e-mail vai estar no PDF que acho que a Raquel vai passar para vocês ali, com aquelas primeiras imagens. E podem entrar em contato comigo, eu amo trocar e falar e, enfim, passaria horas. Acho que o próximo tem que ser até 10 da noite aqui, hein? Só uma dica. E a Mari é super disponível mesmo. Quando a gente tem um relatório, quando ela indica, a gente troca. Tem grupos que ela tá, apesar de ter feito só avaliação, ela, né, tá no grupo, É. acompanha alguns pacientes. Então, essa disponibilidade dela é de verdade. No dia a Obrigada, dia. gente. Foi um grande prazer. Fã de vocês também, tá? Val e Fê. Obrigada, gente. Um beijo, gente. Boa noite. Beijinho.